Neste vídeo vamos explorar a divindade de Cristo, examinando passagens fundamentais e interpretações teológicas. Será que a Bíblia realmente confirma que Jesus é plenamente Deus? Junte-se a nós essa jornada para entender como os textos sagrados abordam essa questão que é crucial para a fé cristã. Vamos descobrir juntos? Vamos descobrir o que a Bíblia diz sobre quem é Jesus e a sua verdadeira natureza divina. A Bíblia claramente se refere a Jesus como sendo Deus, algo que é extremamente evidente nas Escrituras. A palavra grega theos é utilizada em todo o Novo Testamento para se referir a Deus Pai em pelo menos 7 passagens, referindo-se especificamente a Jesus Cristo. E isso é muito importante porque se a Bíblia usa a mesma palavra para se referir tanto a Deus Pai quanto a Deus Filho, Jesus Cristo, isso prova a divindade de Cristo. Então, nesse vídeo, vamos apresentar essas 7 passagens e outras evidências, reforçando que essa palavra grega theos significa ter Deus dentro de si. Guarde isso no seu coração, porque eu voltarei a falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Na passagem número 1, dentre as 7 da Bíblia que estou destacando aqui, temos a divindade de Cristo, que está em João, capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra. Antes de nós, criaturas, todos nós temos no íntimo esses pensamentos. Mas como era antes do antes? Era o Verbo. O Verbo era Deus, era a palavra. E pelo seu Verbo, ele iniciou o processo de criação de todos esses reinos que nós, humanos, temos condições de perceber, os reinos mineral, vegetal, animal, as várias espécies, a biodiversidade. Isso tudo começou pelo Verbo, para materializar, para que nós pudéssemos enxergar tudo que Deus criou. Isso é muito importante ter essa primeira reflexão. A segunda reflexão é a passagem de número 2 da Bíblia, conforme a tradução da linguagem de hoje. Eu vou colocar aqui, temos em João, capítulo 1, versículo 18, ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus. Então aqui expressamente está dizendo que o Filho único, que é Deus. Então são palavras da Bíblia. Jacob Lorber recebeu uma voz interna de Jesus no século XIX, na Alemanha, uma psicofonia, e na obra Cenas Admiráveis da Vida de Jesus, dentre as várias que ele colocou no papel pela psicofonia, também temos Jesus falando em primeira pessoa. Diz ele: apesar de eu ser um habitante da terra, trago em mim todos os céus e todo o esplendor, toda a força e toda a vida. Porque isso é a palavra do Senhor, que dentro de si, humanizado pela vontade própria dele, de nos dar a oportunidade da vinda desse Filho de Deus. O Filho tinha o Pai dentro dele. Portanto, era o próprio Deus manifesto na carne. Mais uma evidência na passagem de número 3, que quero citar aqui na Bíblia,
Temos em João, capítulo 20, versículo 28, Tomé dirigindo a palavra a Jesus e dizendo: E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, Deus meu, referindo-se claramente nas Escrituras a Jesus como Deus meu, porque já sabia que ele estava diante realmente de Deus. Outra passagem, a de número 4 da Bíblia, nós temos a divindade de Cristo que está em Romanos, capítulo 9, versículo 5. Temos o seguinte: deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Deus para todos sempre. Na passagem número 5 que quero citar da Bíblia, temos a expressão nosso Deus com a palavra dirigida a Jesus em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, que diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, a todos vocês que por meio da justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam a fé que é preciosa como a nossa. Olha só que maravilha, nosso Deus. E é pela fé que nós cada vez mais aprendemos e adquirimos esse conceito, mas aqui estamos pelas evidências, todas elas dentro do Novo Testamento. Vamos mais um pouquinho, na passagem de número 6 da Bíblia, nós temos a expressão nosso grande Deus, em Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Mais uma vez mencionando Deus como Jesus. E na sétima passagem que destaco aqui da Bíblia, temos a expressão o verdadeiro Deus em João, capítulo 5, versículo 20, que diz que também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Todas essas passagens são expressas, as 7 que mencionei, sobre Jesus ser Deus. Então está tudo aí escrito e à nossa disposição. E eu vou mais além um pouquinho nessas evidências que quero refletir com você. Antes do Theos, em grego, porque Theos significa ter Deus dentro de si, com a vinda de Jesus, e conforme mostramos nestas 7 passagens do Novo Testamento, nós encontramos também no Antigo Testamento, esse em hebraico, a expressão El, que é Deus. O Antigo Testamento já anunciava em Isaías capítulo 9, versículo 6, o Deus forte que viria em nosso meio. Não existia o Novo Testamento. E diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quando Jesus veio, houve uma interpretação até do povo da época que o governo era um governo terreno, com todas as vestes e pompas de um rei, com toda a vestimenta, mas não veio um menino simples, humilde, nascido na pobreza, num estábulo, correndo, conforme Maria e José estavam correndo para que não matassem Jesus, um decreto que veio na época ao saber que
alguém que seria filho de Deus reinaria. Mandou matar todos os meninos ali abaixo de, não me lembro mais quantos anos. Olha só como é que é a coisa. Então foi toda uma escapatória, uma fuga, até que o Deus encarnado pudesse crescer, florescer na sua infância, adolescência, para quando estivesse pronto, como pronto esteve, proferisse o verbo e transmitisse a doutrina de Jesus conforme conhecemos hoje, que foi externalizada pelo Novo Testamento e que vem sendo externalizada por novas revelações. Quem quiser ver, que veja, quem quiser ouvir, que ouça, porque além da Bíblia, estamos tendo cada vez mais evidências de verdadeiros profetas de Deus ainda vindo a essa terra, nos dando todas as provas de que Deus está ao nosso lado. Essa profecia do Antigo Testamento, chamando Jesus de Deus forte, é maravilhoso porque corrobora com todas as outras 7 passagens que mencionei do Novo Testamento. Assim, com todas essas evidências, não resta dúvidas da divindade de Cristo. Aqueles que negam a divindade de Jesus Cristo, pelo menos leia as 7 passagens que citei aqui, além desse acréscimo que fiz do Antigo Testamento. Jesus já dizia que o maior cego é aquele que não quer ver. É aquele que quer ser cego por si mesmo. Porque a visão aqui não é essa visão de um dos nossos 5 sentidos humanos, mas é a visão do 6º sentido. E o que é esse 6º sentido? Lembra que falei no início, que eu voltaria a reforçar, que a palavra grega theos, que significa ter Deus dentro de si, que eu pedi para você guardar isso no coração, que eu voltaria a falar? Pois é, chegou a hora. Porque theos, em grego, ter Deus dentro de si, é esse 6º sentido, além do olfato, paladar, sinestésico, audição e visão. Theos é a visão do 6º sentido que está dentro de nós. Jesus veio, morreu na carne, ressuscitou e nos deu esse presente. Há aproximadamente 2000 anos, nós todos encarnados temos a oportunidade do renascimento espiritual. Esse renascimento espiritual que só cabe a você e a mim despertar esse Deus vivo que existe aqui dentro. Antes disso, antes da vinda de Jesus, não havia essa possibilidade. Ele veio na carne e desencarnou para deixar, não só para nós que estávamos encarnados na época, como hoje e que continuam sendo encarnados, mas como levantou aqueles 3 dias que a gente chama de inferno, todos aqueles que estavam adormecidos. Então essa oportunidade nesse planeta Terra, que se a gente for analisar, nossa, é um planeta dentro do Sistema Solar, mas o Sistema Solar está dentro da Via Láctea, e a Via Láctea é uma das galáxias, tem tantas outras galáxias, mas não se engane. É aquele dedinho do pé esquerdo, lá embaixo, uma pontinha dele, é essa nossa Terra, mas que tem uma importância fundamental na criação de Deus, que nós só o entendemos por Jesus, porque ele veio aqui para nos dar essa oportunidade de que o depósito dele está dentro de nós. A cada dia cabe a nós despertar esse Deus vivo dentro do nosso coração. Quanto mais nós nos desapegamos das questões materiais, quanto mais nós tentamos entender que a matéria é uma simples consequência do espírito, assim como no princípio era o verbo, apenas pelo verbo de Deus materializou tudo que existe entre nós, todos esses planetas, que num piscar de olhos Deus poderia retirar tudo isso de nós, inclusive nós como criaturas.
Mas não, ele estabeleceu uma ordem, Deus mesmo estabeleceu uma ordem, e essa ordem não era para gerar o caos. É para que nós, pelo nosso livre-arbítrio, como humanos, pudéssemos buscar Deus dentro de si, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Quando eu fiz um mestrado em Lisboa, em Portugal, meu tema de dissertação foi exatamente sobre esse assunto dessa motivação intrínseca, desse telos dentro de si, de como buscarmos esse renascimento espiritual, de como darmos sentido à nossa vida, e ela começa por esse sentimento mais puro, que é o nosso pensamento voltado para Deus, voltado para Theos, voltado para esse sexto sentido, para essa oportunidade que nos foi dada desde a vinda de Jesus e que nós todos temos essa oportunidade. Não é que você não vai deixar de trabalhar, de ter seu sustento material, mas é que isso é apenas uma mera consequência do seu trabalho espiritual. É o lapidar da pedra bruta dentro de si mesmo, dentro de si mesma. Esse lapidar constante pelo esforço individual, porque só você consegue retirar essa flama que existe dentro de você, fazer com que ela floresça, fazer com que o verbo de Deus comece a falar por você gradativamente, na medida de nossa evolução, da minha, da sua. Esse é o grande segredo que nós temos e que eu tenho essa missão de compartilhar aqui nesse canal de Transmite Fé, exatamente para trazer uma matéria, trazer um sentido dessa matéria espiritualizada, de trazer uma palavra que dê conforto, que dê sentido na sua vida, que faça você pensar e entender que as tribulações que todos nós estamos passando, que os acontecimentos que estão aí à nossa volta, nada mais são do que uma mera passagem, porque continuaremos na imortalidade da alma. Essa carne se vai, mas uma suave silhueta de um perispírito, ele continua a vida, porque a vida é eterna e é de eternidades em eternidades até que nós sejamos plenamente espírito. Isso vai levar um bom tempo, e tempo não é uma questão para Deus. No plano de Deus não existe tempo e nem limitações de espaço. Nós estamos aqui com essa oportunidade, cabe a você e cabe a mim, é o que eu estou tentando fazer com que nós possamos despertar esse Theos vivo dentro de nós. Continue a assistir o nosso conteúdo, nosso próximo conteúdo também, que vai dar inspiração a você, esperança, reflexão sobre o sentido da vida e a palavra que transmite fé.